Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre geologia, que na sua interface com a geografia é o estudo da Terra que nos permite entender o que nós temos no interior da Terra e qual que é a sua influência sobre a superfície onde nós vivemos. Bem, tudo começou há cerca de 13 bilhões de anos atrás, quando ocorreu o Big Bang, que seria essa grande explosão que deu origem ao Sistema Solar. A partir dessa explosão ficou poeira, partículas de diversos elementos suspensos no espaço, e a partir de então esses elementos, essas poeiras começaram a se chocar, formando campos gravitacionais para formar os diferentes astros que existem no nosso sistema solar. Então, a partir dessa organização dessa poeira cósmica que ficou suspensa no espaço, nós tivemos a formação de 8 planetas. Os 4 primeiros planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, seriam planetas rochosos, e os 4 últimos planetas, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são planetas gasosos. Isso até explica por que quando a gente olha para a dimensão dos planetas, os 4 primeiros são tão menores em relação aos 4 maiores. Bem, há cerca de 4 bilhões de anos, toda essa poeira que foi se aglutinando e foi se chocando e formando o campo gravitacional deu origem ao nosso planeta Terra. A Terra, num primeiro momento, ela era tão quente, a superfície dela era tão quente, não era possível que nós tivéssemos nenhum elemento que forma a Terra em estado sólido. Todos eles estavam como se fossem fundidos em uma grande bola de fogo. Esses elementos são todos esses elementos que nós conhecemos na tabela periódica, o ferro, o zinco, o cobre, etc., que são os elementos que vão formar as rochas da Terra hoje. Com o passar do tempo, os elementos mais densos eles foram precipitando para o interior da Terra e os elementos menos densos ficaram suspensos. Essa separação dos elementos químicos que formam a Terra foi formando camadas diferentes ao longo da Terra. Essa precipitação de alguns elementos foi fazendo camadas diferentes ao longo da estrutura interna da Terra. Com isso, nós temos uma parte interna da Terra que vai ser chamada de núcleo, ao passo que a parte mais externa da Terra ela foi se resfriando com o passar dos milhões de anos e então foi cristalizando. Toda aquela bola de fogo ela foi se solidificando, virando rocha, e então nós tivemos a formação da crosta na superfície da Terra. A partir disso, quando a gente olha um esquema de como que seria o interior da Terra, nós temos a crosta, que é rígida. Essa crosta é onde nós vivemos, onde nós pisamos. Parte dela está coberta pelos oceanos. Logo em seguida vem o manto. O manto é uma das partes mais extensas da Terra. Ele é dividido em manto superior e manto inferior. O manto superior ele tem uma textura parecida com de um creme dental, dessa textura que não é nem líquida nem sólida. Abaixo do manto superior, nós temos o manto inferior, que tem uma estrutura rígida, ele é sólido. Depois, nós temos o núcleo, sendo que o núcleo externo ele é líquido, e o núcleo interno ele é sólido. E depois, então, tem o núcleo. O núcleo externo ele é líquido, e o núcleo interno ele é sólido. Da crosta, que é onde nós vivemos, até o centro da Terra, são um pouco mais de 6.000 quilômetros. E quanto mais profundo a gente for em direção ao centro da Terra, mais quente é a temperatura. E são temperaturas muito altas. Aí talvez vocês estejam se perguntando, bem, se à medida que a gente vai em direção ao centro da Terra e a temperatura vai aumentando, por que então a gente tem uma parte do manto que é rígida, que é sólida, e uma parte do núcleo que também é sólida? Isso se explica por quê? A massa da Terra ela é muito grande, ou seja, a crosta com tudo que existe na superfície da Terra, mas o próprio manto superior, eles estão fazendo pressão sobre o manto inferior, de forma que ele vai voltar para o estado sólido, mesmo em temperaturas altíssimas. No caso do núcleo, como ele é formado por outros elementos químicos, a pressão que precisa ser exercida sobre ele para ele voltar para o estado sólido, mesmo a altíssimas temperaturas, tem que ser uma pressão maior, ou seja, é necessário haver mais massa para transformá-lo em estado sólido. Portanto, o núcleo, mesmo estando abaixo do manto inferior, que é sólido, ele ainda tem uma parte que é líquida. O núcleo interno,
Contudo, ele já está no estado sólido. Imagina a pressão que existe nesse local, então. Outra forma de fazer a divisão das terras é a gente considerando litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. A endosfera corresponde ao núcleo. A mesosfera corresponde ao manto inferior. A litosfera, ela corresponde à crosta e uma parte do manto superior, e a astenosfera, ela corresponde a uma parte do manto superior. Lembra do movimento de convecção que a gente estuda em física? A gente tem um recipiente e dentro desse recipiente nós temos um líquido. Uma parte desse recipiente é mais quente, representada aqui pelo fogo, pela trempe do fogão, e uma parte é mais fria, representada pelo topo desse bule. A parte, então, que está mais quente, ela vai se expandir, esse líquido vai ficar menos denso, ele ascende, e quando ele termina de subir, ele se resfria, fica mais denso e desce novamente em direção ao fogo. Esse processo é o que a gente chama de movimento de convecção. Vamos olhar aqui a Terra de novo. Pensem bem. Se a gente observar que uma parte do manto é plástica, portanto se comporta de uma forma parecida com o líquido, sendo que a base desse manto é mais quente do que o topo desse manto, o mesmo princípio que acontece aqui neste bule vai acontecer também no interior da Terra. A Terra vai fazer movimentos de convecção onde esse manto é plástico. E isso é o que vai dar origem aos movimentos tectônicos. Esse movimento vai gerar zonas de anomalia térmica que são chamadas de hotspots. Esses hotspots eles vão ficar literalmente futucando a crosta, que é rígida, até eles formarem como se fosse uma ferida, que a gente vai chamar de rift, que é uma abertura na crosta, que vai dar origem às cadeias vulcânicas. E então, dá-lhe magma saindo para a superfície da Terra por meio dos vulcões. Nós chamamos, toda vez que esse magma é exposto à superfície, nós passamos a chamá-lo de lava. Essa lava está escorrendo em algum momento, ela atinge temperaturas muito baixas aqui na superfície, de 20 graus, de 30 graus, às vezes de 10 graus, ou temperaturas muito mais baixas, e então essa lava ela vai se solidificar formando rochas vulcânicas. Esses hotspots, então, eles são como a força motriz que vai dar origem à movimentação das placas tectônicas. Alfred Wegener, no início do século XX, foi o primeiro cientista a conseguir formar uma teoria de que a Terra ela está em movimento na sua crosta. Essa teoria é chamada de deriva continental. Ele percebeu que a costa da América do Sul se encaixa perfeitamente na costa da África. Além disso, ele percebeu que alguns fósseis encontrados na América do Sul eram os mesmos fósseis encontrados na África. E são fósseis de répteis que não eram capazes nem de voar e nem de nadar. Portanto, não era possível que esses animais, quando estavam vivos, tivessem atravessado todo o Oceano Atlântico a nado ou a voo. Ele percebeu que em algum momento os continentes já foram juntos. Bom, Alfred Wegener estava certo em partes. Na verdade, os continentes eles não estão à deriva, eles não estão boiando. De fato, no passado, houve um supercontinente chamado Pangeia. Esse continente ele começou a se fragmentar no Triássico, há 200 milhões de anos atrás, no início da Era Mesozoica. Quando terminou a Era Mesozoica, no Cretáceo, mesmo momento em que os dinossauros estavam sendo extintos, esses continentes já estavam bem separados. Nós, seres humanos, vamos surgir como primeiros hominídeos ainda somente há 5 milhões de anos atrás. Ou seja, desde a origem da nossa espécie humana, os continentes já estão bem mais separados do que foram na Era Mesozoica, quando os dinossauros habitaram a Terra. Contudo, faltavam alguns elementos para que Alfred Wegener conseguisse completar a sua teoria. Todo mundo sempre se pergunta, se a gente não consegue ir no interior da Terra, como a gente sabe o que tem lá dentro? Bem, são os físicos que são capazes de decifrar o que tem no interior da Terra. Por meio de aparelhos, eles emitem ondas para o interior da Terra e observam o comportamento dessas ondas. A partir do comportamento dessas ondas, eles conseguem saber a que distância estão os elementos sólidos, a que distância estão os elementos líquidos, qual é a temperatura que essas ondas estão percorrendo. E sabendo que nós temos no interior da Terra, a gente pôde chegar então na teoria das placas tectônicas, que é um avanço em relação à teoria da deriva continental de Alfred Wegener. O que nós percebemos é que, na verdade, a crosta não é um todo contínuo, ela é fragmentada em pedaços. E esses pedaços nós vamos chamar de placas tectônicas. Quem vai ser a força motriz para todo esse movimento das placas tectônicas são os hotspots.
Os hotspots eles vão fazer um processo de rifteamento, ou seja, de abertura da crosta, de forma que toda a lava que é expelida por esses vulcões, ela vai se solidificar, vai cristalizar virando rocha, aumentando a área daquela placa onde esses vulcões estão fazendo interseção. À medida que essas placas vão aumentando de tamanho, elas vão se distanciando. Na verdade, não é quando a gente fala de movimento divergente, não é que as placas estão abrindo uma vala e se separando uma das outras. Na verdade, é que é uma cadeia de vulcões que estão expelindo lava, e essa lava que está sendo expelida desses vulcões, ela vai se cristalizando e empurrando a massa continental para lados opostos. Não é a placa em si que está se separando. Se a gente observar, por exemplo, aqui em imagens de satélite, quando a gente olha os oceanos, a parte mais escura do oceano, mais azul, são áreas que estão mais profundas, e as partes mais claras são partes do oceano que são mais rasas. Lembra que Alfred Wegener reparou? O contorno da América do Sul encaixa com o contorno da África. Por um acaso, esse mesmo contorno do Brasil e o mesmo contorno da África, a gente observa se nós olharmos aqui no meio do Oceano Atlântico. Esse contorno está se repetindo aqui nessa linha. Observem, exatamente a costa do Brasil se reproduz no meio do Oceano Atlântico. O que é isso? Isso nós chamamos de dorsal mesoatlântica, ou seja, é uma cadeia de vulcões que está expelindo lavas debaixo do oceano, e eles são a força motriz que vai a cada vez mais separar a América do Sul da África. Isso é um movimento divergente. Se a gente observar dando zoom, em vários momentos, esses vulcões eles acabam aparecendo. Nem sempre são vulcões ativos, né? Mas eles acabam aparecendo como ilhas. E essa linha ela vai seguindo até o Atlântico Norte. Em um dado momento, aparece aqui as Ilhas Açores, até chegar o momento que a gente observa a Islândia emergindo no meio dessa linha. A Islândia é uma ilha vulcânica, com vários vulcões em ação, e é uma ilha que está aumentando de tamanho, porque esses vulcões expelem a lava e viram um novo material ali naquela ilha, mais uma rocha solidificada. Bom, aí vem a pergunta. Bom, se os vulcões estão expelindo lava, os vulcões então eles vão expelir toda a lava para fora? Na verdade, não, porque ao mesmo tempo que está acontecendo o processo de divergência, em outras placas está acontecendo o processo de convergência. À medida que a placa sul-americana está em divergência com a placa africana, a placa sul-americana está em convergência com a placa de Nazca. A placa de Nazca é uma placa oceânica. A gente consegue reparar a placa de Nazca aqui ao lado da América do Sul. O que acontece então onde há a placa de Nazca encontrando com a placa de América do Sul? Há um movimento de convergência em que a América do Sul faz uma rampa sobre a placa de Nazca, de forma que a América do Sul vai se dobrando e formando aqui a Cordilheira dos Andes. A gente consegue enxergar aqui na imagem de satélite. A Cordilheira dos Andes é um resultado de um movimento de convergência, de subducção, de forma que a placa sul-americana ela levanta em cima da placa de Nazca e a placa de Nazca afunda de volta para o magma, derretendo novamente. Ou seja, é literalmente um ciclo. Enquanto os vulcões estão expelindo parte do magma em forma de lava para a superfície, em outros locais a crosta está afundando de volta para o magma, se transformando novamente em rocha em estado líquido. A gente consegue observar, inclusive, que tem uma linha super escura aqui do lado da América do Sul, significando que aqui está muito profundo. É exatamente aqui que está acontecendo o encontro das duas placas. Nesse local se forma o que nós chamamos de fossas oceânicas. Por um acaso, isso é muito comum quando a gente olha aqui na Ásia. A gente tem de um lado o Japão sendo levantado e de outro lado nós temos uma grande fossa aqui do lado do Japão. Além do movimento de convergência de subducção, há também um movimento de convergência de obducção. Nesse movimento de convergência por obdução, as duas placas vão se colidir e em vez de uma afundar a outra de volta para o magma, as duas vão se degladiar de forma que as duas vão dobrar e subir juntas. Nós vamos ter, por exemplo, o que acontece no encontro da placa
indiana ou indo-australiana em direção à placa euroasiática. A Índia ela vai se comprimindo em direção à Ásia, fazendo um dobramento que nós vamos chamar de Cordilheira dos Andes. Quando a gente olha aqui nas imagens de satélite, exatamente onde é o encontro dessas duas placas, a gente vê as montanhas sendo dobradas aqui, porque há uma pressão da Índia empurrando em direção à Ásia. Esse é o movimento de convergência por obducção. Há um outro movimento que nós vamos chamar de movimentos transformantes ou movimentos cisalhantes, quando as placas deslizam lateralmente uma em relação à outra. Isso acontece, por exemplo, na Califórnia, na falha de San Andreas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no QuickGel para receber notificação quando houver novos vídeos postados. Um abraço.